Olá, que bom contar com mais gente de Cunha aqui com a gente nessa conversa. Oi, pessoal! Verdade, muito bom. A vida é corrida, a gente sabe como é, mas é sempre bom entender um pouquinho como a nossa cidade funciona, né? Principalmente a Câmara Municipal, concorda? Sem dúvida. E olha, tem um documento-chave para isso que nem todo mundo conhece a fundo, mas que define muita coisa lá dentro: o Regimento Interno da Câmara de Cunha. Isso. É tipo assim, o livro de regras do jogo lá na Câmara, né? Como os vereadores têm que trabalhar, como as leis são criadas, votadas, basicamente como a banda toca por lá. Exato. A nossa ideia hoje é dar uma geral sobre esse regimento, só para a gente entender por que ele é importante para nós, para o nosso dia a dia. Isso mesmo. Não é para ninguém virar um especialista do dia para noite, claro, mas ter uma noção já ajuda muito. Esse regimento, ele estabelece as regras desde 1983. Veja só. Nossa, faz tempo? Faz. Mas ó, ele não ficou parado no tempo, não. Foi atualizado várias vezes para continuar funcionando bem. A última atualização foi agora, em fevereiro de 2025. Ah, então tá bem atualizado. E o que ele diz de mais importante para a gente, assim, de forma geral? Bom, primeiro ele confirma o básico, né? Que a Câmara é quem faz as leis aqui de Cunha. É a chamada função legislativa. Certo, criar as leis. Isso, mas não é só isso, não. Ela também tem uma outra função super importante, a de fiscalizar a prefeitura. Ver se as contas estão em ordem, se o dinheiro do povo está sendo bem aplicado, essas coisas. É a função fiscalizadora. Entendi. Faz todo sentido ter essas duas frentes. E para dar conta disso tudo, imagino que a Câmara precise de uma organização interna, certo? Como o regimento define isso? Define sim, ele detalha bem essa estrutura. Por exemplo, existe a mesa diretora, Mesa diretora. composta pelo presidente, vice-presidente, os secretários, eles que, digamos, organizam e comandam os trabalhos lá dentro. E tem também um ponto muito importante, que são as comissões permanentes. Ah, as comissões, já ouvi falar. O que elas fazem na prática? São tipo uns grupos menores de vereadores, né? Exatamente, são grupos focados em áreas específicas, sabe? Tipo, tem a comissão de justiça, a de finanças e orçamento, outra para educação e saúde. Entendi. E a importância delas é que funcionam como um filtro de qualidade, digamos assim. Antes de um projeto ir para a votação de todos os vereadores lá no plenário, Que é a reunião geral, né? isso, a reunião geral. Antes disso, o projeto passa por uma análise mais profunda nessas comissões. Elas podem chamar especialistas, debater os detalhes técnicos, garante que a proposta seja bem estudada antes de ir para frente. Poxa, que interessante. Então não é só chegar lá e votar de qualquer jeito, tem todo um processo de análise antes. E o regimento também fala dos próprios vereadores, imagino, dos direitos e deveres deles. Fala sim, claro. Define os direitos, mas também os deveres deles, né? Afinal, são nossos representantes, foram eleitos para isso. E também explica como funcionam as sessões. As sessões, as reuniões oficiais. Isso, as reuniões. Tem as sessões ordinárias, que são aquelas que acontecem regularmente, toda semana ou quinzena, dependendo do calendário. Tem as extraordinárias, que são convocadas para assuntos urgentes. Ah, tipo quando precisa resolver algo rápido. Exatamente. E tem até as sessões solenes, que são mais para homenagens, ocasiões especiais, sabe? Sei, sei. E o caminho para uma ideia virar lei aqui em Cunha, como funciona isso segundo o regimento? Deve ter um passo a passo. Tem sim um caminho bem definido. Tudo começa com alguém apresentando uma ideia, formalmente, o que eles chamam de proposição. Geralmente é um projeto de lei já escrito. Certo. A proposta inicial. Isso. Aí essa proposição vai para as comissões certas para ser discutida, como a gente falou. Depois, se aprovada nas comissões, vai para o plenário. Para discussão com todos os vereadores. Exato. Lá todos debatem, podem propor mudanças e, finalmente, acontece a votação. O regimento detalha cada uma dessas etapas. E por que é legal para a gente, que mora aqui em Cunha, conhecer pelo menos um pouco dessas regras? Às vezes parece uma coisa tão distante da nossa rotina. Parece, né? Mas não é tanto assim. Conhecer esse fluxo todo ajuda a gente a entender por que algumas decisões demoram mais para sair, como os assuntos são debatidos e, principalmente, como as decisões que afetam o nosso bairro, a nossa rua, a nossa vida mesmo, são tomadas lá na Câmara. Uhum.
Dá para acompanhar melhor o trabalho de quem a gente colocou lá para nos representar. E até para saber como a gente pode participar mais, né? Se a gente entende as regras do jogo, fica mais fácil saber onde e como podemos levar nossas preocupações, nossas sugestões. Precisamente. Não é para decorar o regimento de cabo a rabo, ninguém está falando isso. Mas ter essa noção básica já nos fortalece como cidadãos, sabe? A informação ajuda a gente a cobrar de forma mais consciente e a participar mais ativamente. Com certeza. Então, olha, fica a dica mesmo. Vale a pena dar uma espiada nesse regimento interno. Não precisa ter medo, não. É um passo para a gente entender melhor a nossa própria cidade. E para acessar é bem simples. Hoje em dia, com a internet, ficou fácil. Quem quiser ver o documento completo ou até outras leis da cidade, pode encontrar tudo online. O caminho é ir no site da Câmara Municipal de Cunha. O endereço é www.cunha.sp.leg.br. Presta atenção aqui, pessoal. É .leg. Vou soletrar. leg.br. Não é .com, é .lg.br. Isso. LEG de Legislativo. E lá dentro do site é só procurar pela sigla SAPL. Soletrando de novo. SAPL. SAPL. O que significa isso? É o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. É uma plataforma onde ficam as informações sobre as leis, os projetos. Clicando lá, vai ter uma parte de normas jurídicas. O regimento interno vai estar lá, junto com um monte de outra informação útil. Então tá fácil de achar. O acesso está aí, né? Fica o convite, então, para a gente explorar um pouco mais isso. Fica, sim. E fica também uma reflexão, né? Conhecer as regras do jogo democrático aqui na nossa cidade permite que a gente não só assista de camarote, mas que participe melhor. Como será que a gente pode usar esse conhecimento para ajudar a construir o futuro de Cunha? Boa pergunta para a gente levar para casa e pensar a respeito. Conhecimento é ferramenta, né? Valeu pela companhia de todo mundo e até a próxima.